pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre as forças intermoleculares, ou seja, forças que se estabelecem entre moléculas. O primeiro tipo de força intermolecular é o dipolo-dipolo ou dipolo permanente-dipolo permanente. Esse tipo de força intermolecular ou de interação intermolecular ocorre entre moléculas polares. Então eu coloquei alguns exemplos aqui de moléculas polares que estabelecem esse tipo de interação. Eu peguei o exemplo do HBr para poder mostrar para vocês como que essa interação entre moléculas ocorre. Então eu coloquei aqui 3 moléculas. Tudo bem? Bom, pessoal, nós sabemos que o bromo é mais eletronegativo que o hidrogênio, então ele puxa os elétrons da ligação para próximo dele, ficando então com uma carga parcial negativa, enquanto o hidrogênio fica com uma carga parcial positiva. Então nós temos essa situação aqui. Então existe um vetor que aponta na direção do bromo, já que os elétrons estão mais próximos do bromo do que do hidrogênio. Então nós temos aqui uma molécula que apresenta polos, um polo positivo e um polo negativo, sendo assim ela é uma molécula polar. Bom, pessoal, esse tipo de interação ele ocorre da seguinte forma: o polo positivo de uma molécula ele vai interagir com o polo negativo da outra. Então essa interação ocorre aqui. E faz sentido, já que cargas opostas se atraem, então positivo e negativo se atraem. Da mesma forma, essa parte positiva interage com essa aqui negativa. Então, esse tipo de interação ocorre entre a parte positiva de uma molécula e a parte negativa da outra. Então, pessoal, esse é o primeiro tipo de interação. Segundo tipo de interação, ligação de hidrogênio. Pessoal, a ligação de hidrogênio ele é um tipo de dipolo-dipolo, mas é um dipolo-dipolo extremo, muito intenso, muito forte. Então ele recebeu um nome diferente, justamente para a gente poder diferenciar esse desse. Esse é mais forte, mais intenso do que o de cima. Então ganhou esse nome, ligação de hidrogênio. Esse tipo de interação também ocorre entre moléculas polares. Aqui eu coloquei alguns exemplos de moléculas que estabelecem esse tipo de interação, ligação de hidrogênio. O que você observa em todas as moléculas que estabelecem esse tipo de interação? A interação sempre se dá entre o hidrogênio de uma molécula e o flúor, oxigênio ou nitrogênio da outra. Tudo bem? Então por que nós focamos nesses 3 elementos aqui? Porque esses elementos são muito pequenininhos e são muito eletronegativos. Vamos analisar aqui o seguinte, ó, a própria molécula de água. A ligação entre o hidrogênio e o oxigênio é o seguinte: o oxigênio é muito pequenininho, é muito eletronegativo, então ele puxa muitos elétrons da ligação aqui e dessa ligação aqui. Ele puxa muito, então ele fica com um polo negativo muito pronunciado, muito intenso. Da mesma forma que os hidrogênios, eles ficam com polos positivos também muito pronunciados, muito intensos em comparação aos de cima. Tudo bem? Então, você tem polos mais intensos. Então, o que vai acontecer, pessoal? No caso da água, coloquei aqui 3 moléculas de água para que a gente possa analisar. Os hidrogênios, eles são os polos positivos, já que tem a menor eletronegatividade, e os oxigênios são os polos negativos. Só que são polos mais pronunciados por conta justamente do fato do oxigênio ser pequeno e muito eletronegativo. Então ele puxa muitos elétrons dessa ligação e fica com o polo muito pronunciado. Bom, pessoal, a interação aqui também vai ocorrer entre o polo positivo de uma e o polo negativo da outra, ou seja, entre o hidrogênio de uma molécula e o oxigênio da outra. Então a ligação de hidrogênio se faz aqui e se faz aqui. Por que ela é uma interação mais forte do que essa de cima? Porque esses polos são mais fortes, esses polos são mais intensos. Então eles se aproximam mais, eles se atraem mais do que, por exemplo, esses dois. Então essa interação acaba sendo mais forte por conta desses polos na molécula serem mais pronunciados. Tudo bem, pessoal? Vamos lá. Agora nós temos o último tipo de interação: dipolo instantâneo, dipolo induzido. Também pode ser dipolo momentâneo. Esse tipo de interação, pessoal, ocorre entre moléculas apolares. Vocês podem se perguntar, poxa, mas moléculas apolares não têm polos. Então, como elas interagem? Bom, agora vocês vão entender como elas interagem. Aqui eu coloquei alguns exemplos de moléculas apolares e usei o Cl2 para poder explicar para vocês como que essa interação ocorre. Bom, pessoal, coloquei aqui então uma molécula, outra e outra, 3 moléculas no total.
esse tipo de interação ocorre da seguinte forma: as moléculas, quando elas vão se aproximando umas das outras, ocorre instantaneamente uma movimentação de elétrons. Tudo na natureza está em movimento. Os elétrons em uma ligação também estão em movimento. Então, quando elas vão se aproximando, ocorre uma movimentação dos elétrons na ligação. Então, os elétrons que, normalmente ficam assim, perfeitamente compartilhados, já que não existe diferença de eletronegatividade entre cloro e cloro, em um determinado momento, em um determinado instante, esses elétrons podem se aproximar de um dos cloros, por uma questão de movimentação e não por uma questão de eletronegatividade. E quando isso acontece, pessoal, esse cloro, como os elétrons estão mais próximos dele, esse cloro fica com uma carga parcial negativa, bem pequenininha, bem menos intensa, bem menos pronunciada. E esse daqui fica com uma carga parcial positiva também, bem menor, bem menos intensa, bem mais fraca do que as outras. Nesse caso, pessoal, nós acabamos de gerar aqui na molécula do meio um dipolo instantâneo, um dipolo que foi gerado instantaneamente. Quando isso daqui acontece nessa molécula, as moléculas vizinhas, elas vão também adquirir um dipolo. E o dipolo que vai ser adquirido para essas outras moléculas vizinhas se chama dipolo induzido, porque a molécula que teve o seu dipolo instantâneo gerado induziu as outras. Então, olha só, como isso daqui são elétrons compartilhados e esse polo aqui é positivo, os elétrons eles tendem a se aproximar desse cloro, para que esse cloro fique negativo e esse positivo. E aí o negativo se atrai com o positivo. Da mesma forma, essa molécula aqui do lado, olha lá, esse polo é negativo, então os elétrons estão mais próximos daqui. Esses elétrons tendem a se afastar, já que cargas de sinais, de mesmo sinal, negativo com negativo, se repelem. Então, esses elétrons se afastam. E aí esse polo fica negativo e esse positivo. E olha o que acontece. Nós temos a interação entre o polo positivo e o negativo. Nós temos a interação entre o polo positivo e o negativo. Só que é uma interação fraca. Bom, pessoal, aqui eu coloquei o último tópico, ligações intermoleculares e propriedades físicas. Nós vamos analisar como as interações intermoleculares influenciam nas propriedades físicas. O primeiro ponto a ser analisado é a miscibilidade. Existe um macete, e o macete é o seguinte: semelhante dissolve semelhante. Uma substância polar, ela se dissolve em um solvente polar. Uma substância apolar, ela se dissolve em um solvente apolar. Então, polar com polar é miscível e gera uma mistura homogênea. Apolar com apolar é miscível e gera uma mistura homogênea. Polar com apolar não é miscível, então gera uma mistura heterogênea. Sabendo disso, eu coloquei aqui dois exemplos: água e C6H6. A água, ela é polar, e o C6H6 ele é um hidrocarboneto, ele é o benzeno, tudo bem? Ele é um hidrocarboneto porque ele é formado por carbono e hidrogênio, e nós consideramos todos os hidrocarbonetos apolares. Dessa forma, pessoal, essa interação entre polar e apolar, como não são semelhantes, o que isso aqui pode gerar? Uma mistura heterogênea. Então, quando nós misturamos água com benzeno, o que nós geramos é uma mistura heterogênea, com a fase água e a fase benzeno. Além disso, nós podemos considerar que não há interação entre essas moléculas. Justamente por isso que você tem a fase água e a fase benzeno, porque essas moléculas não estão interagindo, não existe interação entre elas. Tudo bem? No segundo exemplo, eu já coloquei aqui o etanol e a água. Bom, pessoal, o etanol ele tem uma peculiaridade porque ele tem uma parte aqui apolar. Vê se vocês concordam comigo que essa parte dele lembra muito o hidrocarboneto. Olha lá, carbono e hidrogênio. Então, essa parte dele é apolar, enquanto essa parte aqui é polar. Uma parte bem polarizada aqui na ponta. Então, quando nós misturamos etanol com água, o que ocorre é a interação entre o hidrogênio de uma molécula com o oxigênio da outra. Ou seja, ocorre a ligação de hidrogênio, que é uma interação muito forte. Então, essa interação é tão forte, pessoal, que quando nós misturamos etanol com água, olha o que vai acontecer. Se você misturar 50 ml de uma solução alcoólica, por exemplo, o álcool 46 para limpeza.
Se você misturar uma solução dessa, 50 ml dessa solução, com 50 ml de água, no final você não vai ter 100 ml, você vai ter uma contração de volume. Ou seja, essa interação é tão forte, as moléculas se aproximam tanto formando essas ligações de hidrogênio nessa mistura que ocorre uma contração de volume, ou seja, o espaço entre as moléculas diminui, elas se aproximam e ocorre uma contração no final. Então, essa interação aqui é muito forte. É claro que quando nós misturamos etanol com água, então, o que será formado, então, é uma mistura homogênea. Tudo bem? Vai aqui uma curiosidade para vocês. Aproveitando que eu falei que a parte aqui apolar, ele tem uma parte apolar e uma parte polar, o etanol ele também se solubiliza em gasolina. Tudo bem? Isso pode ser questão de prova. A gasolina ela é o isoctano, ela tem essa fórmula aqui, C8H18. Essa é a fórmula molecular dela, o isoctano. Como vocês podem ver, ela é um hidrocarboneto. Então, ela só pode ser apolar. Então, como que uma molécula pode se solubilizar tanto em água, que é polar, como em gasolina, que é apolar, justamente porque ela tem essas duas partes. Essa parte apolar aqui, pessoal, quando você coloca o etanol junto com a gasolina, essa parte apolar interage com o isoctano, com a gasolina. E é por isso que você tem sempre uma quantidade de álcool na gasolina, uma quantidade que tem que ser respeitada, mas sempre existe uma quantidade de álcool na gasolina. Tudo bem? Por conta disso, por ela ter essas duas partes, uma parte que pode interagir com uma molécula polar e uma parte que pode interagir com uma molécula apolar. Beleza, pessoal? Bom, pessoal, para finalizar, nós vamos falar do ponto de ebulição. A análise é bem simples. Quanto mais forte a interação intermolecular, maior o ponto de ebulição da substância. Faz todo sentido. Ponto de ebulição e temperatura de ebulição é a mesma coisa. Temperatura de ebulição é a temperatura necessária para passar uma substância do estado líquido para o estado gasoso. No estado gasoso, as moléculas estão mais afastadas e mais agitadas. Nós vamos focar no afastamento. Para passar de líquido para gasoso, nós precisamos afastar as moléculas. Se essas moléculas apresentam uma interação intermolecular forte, se elas estão fortemente atraídas, mais energia você precisa fornecer para separá-las. Portanto, maior o ponto de ebulição, maior a temperatura de ebulição. Faz sentido, mais energia você precisa fornecer para separá-las. Portanto, as substâncias que estabelecem esse tipo de interação, ligação de hidrogênio, têm ponto de ebulição maior do que as substâncias que estabelecem esse tipo de interação, de polo. E essas substâncias têm ponto de ebulição maior do que as substâncias que estabelecem esse tipo de interação, de polo instantâneo e de polo induzido. Sendo assim, ao analisar aqui oxigênio e água, nós podemos observar que o oxigênio, o gás oxigênio, por ser uma molécula apolar, estabelece esse tipo de interação, de polo instantâneo e de polo induzido, que é uma interação mais fraca. Portanto, ele terá um ponto de ebulição menor, menos 183 graus, menor do que a água, por exemplo, que estabelece esse tipo de interação, ligação de hidrogênio. Então, ela tem um ponto de ebulição bem maior, tudo bem? Então, pessoal, ela possui esse ponto de ebulição maior porque as moléculas estão fortemente atraídas, porque essa interação é uma interação forte, então nós precisamos fornecer mais energia para separar essas moléculas e, consequentemente, mudar de estado físico, que é justamente o ponto de ebulição, mudar de líquido para gasoso. Combinado, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, até a próxima.